que seria essa autorização? O que é essa autorização ambiental? Porque, assim, se eu tenho uma indústria, qual que é o tipo de autorização que eu preciso ter para funcionar enquanto indústria? Eu tenho que ter um terreno específico, ou tem terrenos que não podem ter indústria, locais que não podem ter indústria? Porque, assim, eu imagino que antes... Você me corrige se eu estiver errado. Vamos falar primeiro da indústria, depois a gente fala do agro. Tá bom. Então, se eu tenho a intenção de abrir uma indústria, eu tenho lá um lote disponível num setor desses industriais. Eu posso montar a minha indústria lá ou eu tenho que pedir essa autorização antes ambiental para ver se essa indústria pode funcionar lá ou não? A licença ambiental, ela é vinculada em algumas autorizações. Quando se fala em indústria e é na zona urbana, o que você tem que analisar é o plano diretor do município. Porque você precisa... O primeiro documento essencial chama certidão de uso do solo. A prefeitura vai falar para você se aquela atividade é permitida naquele local ou não. E aí, em cima dessa situação, se é permitido, aí você vai analisar questões ambientais. Aquela atividade, ela pode ser instalada naquele lugar, você analisa o tipo de atividade e o tipo de projeto ambiental. Eles são vinculados um com o outro. E também de onde que ela utiliza a água. Então, você analisa isso. E aí tem algumas regras ambientais. Distância de curso hídrico, se gera efluente, se não gera efluente. A questão do controle de poluição da água, do solo, da emissão atmosférica. Então, isso primeiro define na certidão de uso do solo do município, que depende se o município tem ou não plano diretor, e se esse plano diretor permite aquela atividade ali ou não. E quando é comum ser reprovado um processo desse, assim, pode acontecer? Ou só se a pessoa não souber o que ela está fazendo? Ou geralmente são aprovados quando tem um processo assim sistematizado? É comum ser aprovado ou não? É comum ser aprovado, mas depende dessa certidão de uso do solo, e aí ele tem que cumprir alguns requisitos. Se a atividade dele é uma indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem o tipo de projeto ambiental. Vai ser um plano de controle ambiental, vai ser um plano de gerenciamento de resíduo sólido e vai ser protocolado junto ao órgão ambiental, vai ser analisado e liberada essa licença. E aqui, muito importante, não é porque ele liberou a licença que já está tudo ok e ele já está resolvido. E pode funcionar. Já pode funcionar, só que para ele manter em funcionamento, em operação, nessa licença existem várias condicionantes e elas têm que ser cumpridas de certo em certo tempo. Então há uma fiscalização do governo? Exatamente. Há uma fiscalização, hoje quase que autofiscalização. Por que autofiscalização? Com a nova lei que a gente vai comentar mais para frente, ela não é obrigado mais o órgão ambiental a fazer vistoria. Só que quando sai a licença com essas condicionantes, você tem que cumprir relatório de certo em certo tempo. Então, significa o quê? Você tem que contratar um responsável técnico, um industrial, e apresentar no órgão ambiental esses relatórios. Mas ele não precisa estar vinculado com a prefeitura. Eu posso contratar quem eu quiser para fazer esse relatório? Não, inclusive não pode ser vinculado. Ele tem que ser particular. Ou bem pode ser uma pessoa, igual contratar uma empresa de consultoria, terceirizada, ou ele pode ter isso no corpo técnico da empresa E também. vocês fazem isso também ou não? Fazemos, sim. Faz tudo, desde o processo assim. Eu tenho uma ideia, eu já te procuro. Exatamente, para a gente analisar se é viável ambientalmente, quais tipos de projetos, quais tipos de documentos e dar entrada para ser aprovado junto